Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Nossa aula hoje, dia 30/7, uma quinta-feira maravilhosa. Para você que está assistindo aí de dia, bom dia. Para você que está assistindo de tarde, boa tarde. Se você está assistindo à noite, boa noite. Se você está assistindo de madrugada, boa sorte. Então, vamos para a nossa aula aqui de produção de texto. Na última aula nós falamos sobre o Snoopy e o seu criador e nós vamos relembrar os assuntos do nosso gênero, biografia e autobiografia, para nós já irmos encerrando sobre esse gênero. Vamos relembrar? Vamos lá? Pontos importantes que você vai relembrar sobre esse gênero que foi muito interessante. Vamos lá. Vamos relembrar características da biografia. Aí algumas características que vêm: gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito, e verossimilhança nos fatos narrados. Vamos para o que é a autobiografia. Vamos lá, autobiografia é um tipo de gênero literário onde é constituído uma narrativa pessoal, onde se chama a atenção que é o próprio escritor que se torna o personagem principal. Escrever uma autobiografia apresenta um resgate da memória, baseada, é lógico, na realidade, onde a história poderá ter fios de ficção, parece filme de Hollywood. As autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Normalmente a narração é feita em primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. O narrador comumente se coloca no tempo presente a olhar para trás do seu passado. Aí tinha colocado isso aí, não precisa fazer sua autobiografia porque você já fez. Vamos lá. A autobiografia estudantil. A autobiografia não está somente atrelada a um todo da vida da pessoa. O autor pode, de certa maneira, colocar somente uma parte da sua vida, que é, aí como nós estudamos, que é a parte da vida escolar, que você provavelmente deve ter feito. E aí, a nossa última aula, né, que nós vimos sobre o Snoopy, que eu achei importante, porque com certeza algumas pessoas não conheciam. Snoopy, né, um sucesso absoluto das tiras e quadrinhos, na televisão, na internet, tem até o seu próprio site, no teatro e outras mídias, é um cachorro da raça Beagle, protagonista originalmente da intitulada história dos Peanuts. Snoopy, ao adormecer no telhado de sua casa, alimenta sonhos extraordinários que dão origem a episódios altamente criativos, nos quais ele assume as mais variadas personas ou pessoas, desde que um aviador que combateu na Primeira Guerra Mundial a um escritor frustrado, mas persistente, chamado Joe Cole, que se transforma ao se ocultar por trás de um óculos de sol em uma atitude zen e displicente. Então, esses foram pontos que eu achei importantes nas nossas aulas aí de autobiografia, de biografia. Sei que muita gente que participa comigo nas aulas de Plantão Tira Dúvidas já compreenderam bastante sobre esse assunto. Então, eu fico muito feliz de você ter compreendido. Espero que você continue com essa compreensão. E se porventura mais para frente alguém perguntar para você a diferença entre um e outro, você já pode responder isso na ponta da sua língua, tudo bem? Então nas próximas aulas nós já vamos entrar em outro gênero. Então já fique aí preparado para entender outros tipos de gênero que faz parte do nosso dia a dia também. Tudo bem, turma? Vamos finalizando, deixando a mensagem aqui para vocês, que vem de um autor desconhecido. Não permita que as dificuldades te desanimem, mantenha seu foco, então, seu objetivo que todos temos. Então, finalizo por aqui, um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos!
do 6º ano, mais uma vez aqui, professora de Ciências, e a gente vai continuar aqui as nossas correções para finalizar aqui o livro, tá? Então, peço que vocês abram o livro na página 23 e até a 28, né, no caso do livro de atividades, tá? Não é o livro didático, é o livro de atividades. Coloquem lá a data de hoje, dia 30/7/2020. E vamos estar corrigindo isso. Quem não fez corretamente, é só apagar e vamos corrigir. Qualquer dúvida, esteja nos plantões para a gente estar tirando isso daí, tá? Vamos lá. Página 23, a questão de número 1. Estudamos o corpo humano com base nos níveis de organização que determinam o seu funcionamento. Escreva as definições de cada um desses níveis e depois resolva a cruzadinha. A. Estrutura do corpo humano, que são formados por conjuntos de tecidos organizados. Quais são? São os órgãos. B. Conjunto de todos os sistemas do corpo. São o organismo. C. Vários órgãos que trabalham interligados para desempenhar uma função, com respiração ou a digestão. Temos ali o sistema. Grupo de células semelhantes que desempenham uma determinada função. É o tecido. F. Unidade básica do corpo humano que forma os tecidos, são as células. Então, essas palavras aqui, vocês vão colocar na cruzadinha no livro de vocês, lá vai estar identificado A, B, C, D, E, essas palavras que a gente falou aqui agora. Aí vocês coloquem lá na cruzadinha que está no livro de vocês, conforme o livro. E agora a gente vai para a questão número 2. As organelas celulares ficam no citoplasma e desempenham diferentes funções que permitem a célula se manter viva. Entre elas estão a síntese de substâncias enviadas para fora da célula e a produção de energia. Um aluno afirmou que sem o núcleo, praticamente todas as células do corpo humano não conseguiriam desempenhar suas funções. Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Sim, gente, o aluno está correto, pois o núcleo, ali que vai estar o DNA, ali que vai mandar todas as informações, vai controlar ali as funções celulares que as organelas desempenham. Então, ele está correto sim por causa disso. Vamos lá, a página 24, questão de número 3. A seguir, a ilustração representa uma célula com suas organelas e sobre esse assunto foram feitas várias afirmações. Leia-as e escreva V nas que considera verdadeiras e F nas falsas. Depois transforme as afirmações falsas em verdadeiras, reescrevendo-as corretamente. Temos ali uma estrutura da célula que está aí no livro de vocês. Temos as numerações. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tá. O lisossomo indicado pelo número 1 é a estrutura que produz, transporta e armazena substâncias no interior das células? Falso, gente. Quem faz isso é outra organela. O lisossomo, gente, é a estrutura de número 1, mas ele atua na digestão, né, digestão de substâncias no interior das células. Por isso que essa questão, essa letra aí é falsa. B. Os ribossomos indicados pelo número 2 são organelas responsáveis pela síntese de proteínas? Sim, inclusive vocês vão estudar isso aqui mais detalhadamente quando vocês chegarem no ensino médio, sobre transcrição, tradução, tudo isso aí é feito pela essa organela. C. O complexo de Golgi, indicado pelo número 3, é a estrutura que apresenta a função de armazenar as substâncias produzidas na célula. Verdadeiro. D. A mitocôndria, indicada pelo número 4, é a organela responsável pela respiração celular? Verdadeiro também. E. O retículo endoplasmático, indicado pelo número 5, é a estrutura que atua na digestão de substâncias no interior das células? Falso. Ele não faz isso, gente. Olha só, a estrutura apontada pelo número 5 é sim o retículo endoplasmático que produz, transporta e armazena substâncias no interior das células, tá? Ele não faz a digestão. Quem faz a digestão aí são os lisossomos. 4. Existem diferentes tipos de tecidos encontrados no corpo humano. Com base nas funções descritas nas alternativas a seguir, relacione cada um ao tecido ao que se refere. Então, temos aqui os tipos de tecido e aqui as funções ali. Vamos lá.
Tecido formado por células bem unidas que revestem as cavidades do corpo. Temos ali então o tecido epitelial, ali o tecido da pele. Tecido elástico que forma estruturas como orelha e nariz. Tecido cartilaginoso é o número 6. Tecido que apresenta uma parte líquida pela qual transporta as células e substâncias do corpo é o 4, tecido sanguíneo. Tecido formado por células que apresentam ramificações capazes de transmitir informações por todo o corpo. Que só de falar de ramificações, a gente está lembrando aqui de neurônio. Então é 3, que é o tecido nervoso. Tecido bastante rígido que acumula minerais, por exemplo, o cálcio, e tem função de sustentar e proteger os órgãos. A gente está falando aqui do tecido ósseo, que é o 5. Tecido formado por células com capacidade de contração que garantem a movimentação do corpo. Tá falando de contração e relaxamento, a gente está falando de tecido muscular, então é o número 2, tecido muscular. Tá? Página 25 agora, questão de número 5. O tecido conjuntivo ele pode ser encontrado em diversas partes do corpo humano. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, associe os diferentes tipos de tecido conjuntivo relacionados a seguir às imagens de algumas partes do corpo apresentadas em seguida. Temos aqui A, tecido adiposo, B, tecido cartilaginoso, C, tecido ósseo, tecido sanguíneo. Agora vamos aqui para as imagens para vocês identificarem aí nas letrinhas. Aqui o nariz, gente, nariz, tecido cartilaginoso, então é a letra B. A orelha também é tecido cartilaginoso, então vamos colocar ali a letra B. Aqui, o crânio, gente, temos ali então o tecido ósseo, que é a letra C. Temos aqui várias hemácias, a gente está vendo aqui o tecido sanguíneo, então é aqui a letra D, para identificarem. Próximo, temos ali a barriga, né, da pessoa. E temos essa parte amarelinha que está aqui, é o tecido adiposo. Então, é a letra A. E ali temos ali também uma parte de um osso, né, do esqueleto. Então, temos a letra C, que é o tecido ósseo. Bom, agora na página 25 ainda, questão de número 6. As principais células que formam o tecido nervoso são os neurônios. Eles recebem estímulos ambientais e os conduzem por meio de impulsos nervosos ao cérebro, pelo qual são interpretados. Sobre essas células, marque X na alternativa correta. A. O corpo celular do neurônio é onde estão o citoplasma, o núcleo, o extrato mielínico. B. O extrato mielínico envolve o axônio do neurônio e sem ele a velocidade da transmissão do impulso nervoso fica comprometida. C. O axônio é a parte do neurônio que se projeta para os dois lados do corpo celular. D. O impulso celular sempre percorre o mesmo sentido, axônio, dendrito, corpo celular. Então a resposta correta, gente, é a letra B. As outras questões estão erradas. A, porque o extrato mielínico não fica ali no corpo celular. O axônio é a parte do neurônio que se projeta para os dois lados do corpo celular. Não, porque de um lado é o dendritos e o outro, no final, é a terminação dele. O impulso celular sempre percorre o mesmo sentido, axônio, dendrito e corpo celular. Não, primeiro dendritos, depois o corpo celular e depois o axônio. Né? O contrário. Página 25, questão de número 7. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo que desempenha várias funções em nosso organismo. Sobre isso, complete corretamente as lacunas a seguir com os termos do quadro. Atenção, nem todos os termos devem ser utilizados, ou seja, há palavras aqui sobrando, né? Vamos lá. 1. Uma das células que formam o tecido sanguíneo é conhecido como hemácias e tem a importante função de transportar gases, como o gás carbônico e o oxigênio, possibilitando as células produzir energia para o organismo. 2. Outra célula que constitui o sangue é chamada de leucócito. Sua função é defender o organismo contra micro-organismos causadores de doenças, como os vírus e as bactérias. 3. Em casos de ferimentos com extravasamento de sangue, há atuação das células denominadas
Plaquetas, que atuam na coagulação, fechando o ferimento e impedindo a saída do sangue do interior dos vasos sanguíneos. Essas aqui são as respostas. Agora a gente vai lá para a página 26, a questão de número 8. Os músculos são essenciais para realizar os movimentos corporais, mas eles não trabalham sozinhos. Observe a imagem fácil que se pede. A. Circule as estruturas envolvidas no movimento do braço. Então temos ali os bíceps e os tríceps, né? Tem aqui para vocês estarem fazendo a circulação. B. Como essas estruturas atuam na realização do movimento do braço? Então, resposta. Os ossos fornecem apoio aos músculos para que realizem os movimentos em resposta a estímulos do sistema nervoso. Além deles, existem as articulações como ombros, cotovelos e mãos que possibilitam a movimentação do corpo em diferentes direções, tá? Agora vamos para a página 27, temos ali a questão de número 9. Uma pessoa está com uma doença sanguínea grave e precisa de um transplante para voltar a produzir células do sangue normalmente. Sobre essa situação, responda aos questionamentos a seguir. A. Em qual parte do corpo as células sanguíneas são produzidas? Temos lá, as células sanguíneas elas são produzidas na medula óssea vermelha, presente em alguns ossos. B. Quais são os 3 tipos de células presentes no sangue? Temos as hemácias, que levam oxigênio e nutrientes, os leucócitos, que fazem a defesa do organismo, e as plaquetas, que trabalham ali na coagulação sanguínea, tá? Vamos lá para a página 27 ainda, questão de número 10. Leia com atenção um trecho do texto sobre a osteoporose. A seguir, baseando-se nessa leitura e em seus conhecimentos, responda as questões propostas. Temos ali um texto que está no livro de vocês, do título é esse: Osteoporose, a melhor indicação é a prevenção no cuidado da doença. Leiam esse texto e vamos aqui para um exemplo. Temos aqui um osso normal e um osso com osteoporose. Dá para ver uma diferença ali de cavidades. Então, através disso, a gente vai responder aqui as questões, tá? A. O que caracteriza a doença chamada de osteoporose? Bom, o que caracteriza essa doença é a perda de cálcio nos ossos, o que reduz a massa óssea. E aí os ossos vão acabar ficando frágeis, deixando mais propício a fraturas. Quando a pessoa leva uma queda, né? Pode acontecer isso. B. Qual é o fator principal relacionado ao desenvolvimento da osteoporose? O principal fator relacionado ao desenvolvimento da osteoporose é o envelhecimento do organismo, que perde a capacidade de absorver cálcio, e com isso os ossos também sofrem uma perda gradual desse nutriente. Por isso tornam-se mais frágeis, ou seja, o próprio organismo, a pessoa ficando mais velha, acaba que não consegue absorver muito essa substância, né? Esse nutriente que é o cálcio. Por isso que as pessoas idosas, elas precisam tomar cálcio, pegar sol também, que ajuda ali com a vitamina D, para ajudar ali nessa questão da osteoporose. C. Qual o principal risco a quem desenvolve osteoporose? Bom, o principal risco da pessoa com osteoporose é apresentar chances de sofrer fraturas, né, nos ossos. D. Quais são as principais medidas preventivas para que o desenvolvimento da osteoporose seja evitado? Encontre as respostas no texto e sublinhas. Então a resposta vai estar lá no livro de vocês, que está ali a frase, né, uma das últimas, que vai estar escrito lá, e vocês vão só sublinhar, que está escrito lá: prática de exercício regular, musculação, caminhada, pilates, yoga, hidroginástica e exposição ao sol por 20 minutos, sem utilização de filtro solar. Essa frase vai estar no livro de vocês, só você chegar lá e sublinhar, ok? A página 28, a questão de número 11. Os músculos, eles apresentam células altamente especializadas e de acordo com a função que desempenham. Os tecidos musculares apresentam diferentes formas de contração. Associe os tipos musculares aos órgãos que ocupam e a sua forma de contração. Temos músculo estriado esquelético, que é a letra A, músculo estriado cardíaco, que é a B, e C, que tem o músculo liso. Aí vocês vão colocar ali, ó, contração rápida e voluntária, é a A.
Contração lenta e involuntária é a C, que é o músculo liso. Contração rápida e voluntária é a B, músculo estriado cardíaco. No caso aqui, músculo estriado cardíaco do coração, precisa ter uma contração rápida e no caso aqui a involuntária também, tá? Página 28, questão de número 12. Leia o texto e responda as questões a seguir. O estiramento, ruptura do ligamento da articulação do joelho é comum em atletas e causa muita dor. Quando ocorre a necessidade de repouso, tratamento como a fisioterapia e até cirurgia. Ao praticar exercícios físicos, futebol, vôlei, corrida, basquete, etc., é importante fazer aquecimento e alongamento, porque ajuda as articulações a se manterem saudáveis. Então vamos para a pergunta A. Do que são formados os ligamentos das articulações e qual a sua função? Bom, as articulações elas são formadas pelas cartilagens e sua função é manter os ossos das articulações unidos, garantindo a possibilidade de movimento do corpo. Página 28 também, vamos para a letra B. Além dos ligamentos, as articulações também contam com a presença de tendões e de membrana sinovial. Explique a função dessas duas estruturas. Os tendões, eles ligam o músculo aos ossos, como se fosse uma cola mesmo, entre um e outro. Isso vai permitir a realização dos movimentos de diferentes direções. Já a membrana sinovial, ela é uma fina camada que ela nutre e lubrifica as cartilagens das articulações. E isso vai fazer com que evite o desgaste dos ossos, tá? C. Explique a relação entre os movimentos do joelho e o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, ele que manda em todo, né? Eu sempre falo isso para vocês, ele que manda no nosso organismo todo. Então, o sistema nervoso, por meio dos neurônios motores, que são as células especializadas dele, ele vai controlar o movimento dos músculos e, consequentemente, do joelho. Então, gente, por hoje acabou aqui as questões, tá? Das correções. Continue tirando as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida que vocês erraram nas atividades, apareça nos plantões e continue mandando as atividades que estou lá só esperando por vocês, tá bom? Um abraço e até mais! Olá, sexto ano! Vamos então a mais uma aula de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade anterior aí, certo? Na atividade anterior eu passei um texto para vocês relacionando sobre o Havaí, né? O arquipélago do Havaí. E aí passei algumas perguntinhas para vocês, no qual espero que vocês tenham respondido. Agora a gente vai fazer aí a correção dessa atividade. Nós temos aí o texto, né? O texto relacionando o arquipélago do Havaí. Como é que ele é formado, qual a importância, ele sofre mudanças a cada dia. A gente fez a leitura do texto, vocês também fizeram a leitura do texto, né? E onde é que vocês iam encontrar esse texto? Lá na página 26 do capítulo 6, seção Curiosidades. Então, vamos lá a correção do nosso exercício. Onde está situado o Havaí? Aí eu pedi para que vocês consultassem o mapa mundi para poder visualizar melhor onde está situado ou fazer a pesquisa, certo? O Havaí está situado no Oceano Pacífico a 2.400 quilômetros dos Estados Unidos, país ao qual pertence. Questão número 2. Como as ilhas do arquipélago havaiano foram formadas? Foram formadas pelas erupções vulcânicas que começaram a afundar no mar, começaram no fundo do mar há cerca de 70 milhões de anos e continuam até hoje. Então, algumas mudanças vêm ocorrendo aí, certo? Transcreva a parte do texto que confirma que o vulcão Kilauea
é um exemplo de erupção de fissura. Aí a questão número 3, certo? Continuação. A lava sai de uma fenda da montanha e escorre tranquila e impassível, buscando frestas entre a lava seca liberada nos dias anteriores. Então, está aí a parte, né, onde ele fala por que ele representa, né, uma erupção de fissura. Como é que é feita essa erupção de fissura aí? Questão número 4, porque o autor do texto diz que a Terra é um ambiente em permanente mutação, né? Abre aspas aí, a Terra é um ambiente em permanente mutação, fecha aspas. Por que o autor do texto, ele cita isso daí? E aí eu pedi para que vocês pensassem, né? Relessem o texto de novo, para poder entender por que ele colocou essa frasezinha aí. Eu acho que porque os movimentos que ocorrem na crosta terrestre, como o vulcanismo, os terremotos, são constantes e modificam a superfície terrestre. Então, a cada dia vai ocorrendo essa mudança aí. Então, a questão do próprio, não só do próprio relevo, mas a construção de outras ilhas, as mudanças dessas ilhas ocorrem constantemente. Lembra que eu falei para vocês que é em menor escala, a gente não percebe, mas a cada momento, nesse momento agora, está acontecendo alguma mudança na nossa estrutura terrestre, mas a gente não está percebendo. Então, fica aí as respostas para vocês, espero que vocês façam direitinho aí, ok? Essa é a nossa aula, e aí relembrando que a gente viu, né, nas nossas aulas anteriores, sobre as formas de relevo, a estrutura de relevo aí em todo o nosso país, né, em todo o nosso local de nascimento, né, nos oceanos, nos mares, né, ou seja, na estrutura da Terra, no nosso globo terrestre. Então, essa é a nossa aula. Gente, não esqueçam, tá, de fazer a leitura, é importante. Por quê? Porque nos nossos próximos conteúdos a gente pode fazer a continuação de todas essas questões aqui. Então, façam a leitura, pesquisem vídeos aí na internet, depois das aulas que vocês assistirem, ok? Leiam alguns textos. Ah, professora, eu não gosto de estar lendo texto. Ah, pesquisem aí no YouTube, tem vários vídeos legais falando sobre a estrutura da Terra, as formas de relevo. Então, não deixem de pesquisar, ok? Vai ficar uma frasezinha aí para vocês. Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Isso aí a gente tem que colocar a cada dia em nossas vidas, certo? Muito obrigada, meus queridos. Um beijo e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o simple present, a forma afirmativa dele, tá? As páginas que vão ser trabalhadas, as 5 e 6. Então, let's start. Página 5, gente, tem aqui a questão 1. Que diz assim: lê as frases da compreensão auditiva da página anterior e identifique os verbos. Para a gente começar a falar de simple present, a gente tem que também dar uma analisada nos verbos, tá? Então vamos ver aqui. I hope you're all okay. Eu espero que todos estejam bem, né? Tudo bem. It takes me quite a little time to wake up. Então, na verdade, esse aqui, ó, já mudou um pouquinho diferente, já mudou um pouquinho a forma, ficou diferente aqui, ó. Reach out, get my phone, check my social media. I remove the blanket from my body and I lift up my legs from the pillow underneath. Então, olha só, esses verbos, gente, o que vai diferenciar desses todos para esse aqui? Pensem comigo, o sujeito. Por que o sujeito? Porque antes dos verbos eu tenho o pronome que é
eu. Aqui eu tenho o it. It de forma alguma vai significar eu. It, ele é a terceira pessoa do singular e como terceira pessoa eu tenho uma regrinha bem simples para ele, tá? Então não criemos pânico, é só prestar um pouquinho de atenção. Vamos mais adiante que vocês vão já entender do que eu tô falando. Então, o simple present ele serve para descrever um fato ou uma verdade absoluta, né? Tem um exemplo. Brazilians study English in elementary school. Os brasileiros estudam inglês. Aí, no caso, a gente interpreta para nossa realidade, que é o Fundamental 2. A repeated action or a habit. Uma ação repetitiva ou um hábito. Susan walks to school every morning. Então, é uma coisa que é rotina que ela faz todas as manhãs, é um presente, é uma ação que está frequente, né, na vida da Susan, e por isso que fica assim. Agora a modificação aqui, observe, Susan é uma mulher, e Susan, no caso, está simbolizando o pronome she. She e it são da mesma linha do singular, por isso que ficou walks e não walk, ok? É uma regrinha que bota um S. Continuando. In affirmative sentence, we use the base form of the verb, but add S for the third person singular. Do que eu acabei de falar. Adiciona o S para as terceiras pessoas, que são he, she, it. Example, I wake up at 6:30, né, AM. Eu acordo aí, eu levanto às 6:30 da manhã. But he wakes up at 6:45. Mas ele wakes up, tá vendo que aqui é I wake up e he wakes up. Mudou um pouquinho, mas só questão de um Szinho. Mas isso é para verbos regulares. A gente tem verbos irregulares também. Não criando muito pânico, indo mais aí a questão 3, ele vem dizer o seguinte: preste atenção às regras sobre a adição do S aos verbos. Associe cada exemplo à regra correspondente. Então vamos analisar. Adicione S para a maioria dos verbos. Então vamos ver aqui qual verbo que só adicionou o S. A letrinha A, que você vai colocar nele. Olhou direitinho? Chris works with my sister. A Cris trabalha com a minha irmã. A letra B. Adicione ES when the verb ends in. Quando o verbo termina com CH, com O, com S, com SH, X ou Z. Então vamos analisar. Adicionou o E e adicionou o S. Qual o verbo que adicionou o E e o S? Foi o verbo brush, que termina com S e o H. Então, Brian brushes his teeth 5 times a day. Escova os dentes 5 vezes ao dia. C. Adicione ES when the verb ends in consonant plus Y. Quando termina com consoante mais seguida do Y. Aí você vai ter que tirar o Y fora e acrescentar o IES. No caso, a gente tem o verbo carry, que é carregar. Aqui, ó, Matt always carries his favorite books around. Ele sempre fica carregando o livro favorito dele, né? Onde quer que ele vá. Então, esse aqui é a letrinha C. Aqui, o verbo, normalmente, se fosse I carry, terminaria com R e com Y. Então, teve uma consoante R seguida do Y. Tirou o Y, colocou o I, S. Beleza? E por último, mas não menos importante, pay attention to some exceptions here. Aqui a gente tem o verbo be, que na verdade ele vai ficar assim. O be you have. Vai ter o Laila has a cute little dog. Se fosse eu, I have a cute little dog. Eu tenho um cachorro fofo, pequeno cachorro fofo. Mas a Laila, que é she, mudou o have para has, ok? Espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, leva sua dúvida para o nosso plantão de dúvidas. Porque agora eu tenho uma atividade na página 6, que vocês vão ter que ler o texto, analisar direitinho para poder ver as respostas corretas. Ou seja, a dica que eu vou dar para vocês fazerem rapidinho é a seguinte:
Observa o pronome daquela frase. Quem é o pronome sujeito? Quem é que está praticando a ação? Se está com I, eu vou só repetir o verbo que está aqui. I learn, vou colocar só. Se tivesse um I bem aqui, ia ficar I learn, acabou. Agora, se tiver em terceira pessoa, porque aqui são duas pessoinhas, se um deles estiver falando algo que só o outro faz, vai estar he ou o nome da pessoinha, aí vai ter que colocar o Szinho no final. Aí vocês vão ter que analisar. É um verbo que termina de que forma? Vai ser na regra geral, só acrescento o S? Ou eu vou ter que analisar se termina com consoante e com Y? Naquela regrinha que eu acabei de explicar para vocês. Então dá um pause, lê direitinho, completa direitinho, que eu já volto com a correção. Vamos ver se está tudo ok na sua atividade? Vamos ler o texto. We always wake up early in the morning and we go to school. At school, we play with our classmates and learn a lot. We sometimes have lunch at home and sometimes Tim has lunch at our grandma's house. That's because Tim plays soccer near her house on Mondays. We sometimes play computer games too. I never watch TV, but Tim loves drama series. In the evening, we sometimes help our parents around the house and play board games. After that, we always take a shower and go to sleep. Tim sleeps earlier than me. Então observe que todas as vezes que teve o Tim com um espacinho em branco na frente, teve que modificar um pouquinho o verbo, que é a questão da terceira pessoa do singular, ok? Indo mais adiante, a gente tem na página 6, as frases são verdadeiras ou falsas. Corrija as afirmativas. A. O Jim e Tim always wake up early. True, verdade. B. They never have lunch at home. Eles nunca almoçam em casa? Não tinha isso no texto. False. Jim sometimes watch TV in the afternoon. Ele às vezes assiste TV pela tarde? Também não tinha no texto não. False. D. Jim and Tim never take a shower at night. Eles nunca tomam banho durante a noite? False. Por último, Tim never helps their parents at night. Eles nunca ajudam os pais durante a noite? Falou alguma coisa relacionada a isso? Não, não. Então é false também. Indo mais adiante, a gente tem na página 6 outra atividade. Escreva frases no presente simples. Preste atenção ao sujeito. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar aqui essas frases onde tem o sujeito com uma barrinha seguido do verbo. Se for sujeito da terceira pessoa, você já sabe que você vai flexionar esse verbo. Agora, a maneira que você vai flexionar vai depender de que verbo é, da maneira que ele é escrito, da forma que ele termina e assim por diante naquelas regrinhas que eu expliquei para vocês. Então, pausa, analisa direitinho, formule frases e volta aqui para a correção. Vamos ver se está tudo ok? A letra A vai ficar assim. My friends and I go to school by bus. By bus, I'm so sorry. A teacher botou um Y aqui, mas é um U, tá? I'm so sorry. B. Carol's sister has a cat. Fala que a irmã da Carol tem um gato. Ora, Carol's sister, na verdade, está simbolizando o pronome she. Então, a terceira pessoa tem que ter a flexão e a flexão do have é has, no presente simples. Letra C. You learn English every week. You learn English very week. Se é you, então o verbo learn não vai modificar. Então, gente, letra D. James listens to rock every day. Tá falando do James. James é a terceira pessoa. Substitua o nome dele por pronome he. E se é o pronome he, eu tenho que flexionar o listen. Ali vai ficar listens to rock. E por fim, Lois and Terry play the guitar. Então não é terceira pessoa, não preciso flexionar, só repito o verbo, finalizei a frase
E espero que tenha ficado tudo ok. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, parabéns também por ter tentado. Espero que você leve sua dúvida para o nosso plantão Tira Dúvidas na segunda-feira. Ok, galera? A gente se vê semana que vem, então. Bye, bye!